A semana promete ser decisiva. O Verdão já começou a preparação para encarar a LDU na próxima quinta, em casa, pela volta da semifinal da Libertadores. E tem novidade importante. Piquerez está de volta após suspensão e deve reassumir a lateral no lugar de Jefté. Mas nem tudo são boas notícias. Aníbal Moreno segue fora dos treinos por conta de um problema na panturrilha. Será que Abel vai ter desfalque importante logo no jogo da classificação? Comente aí, você confia na virada do Verdão no Allianz? Então bora começar a falar do Palmeiras, mas a gente não vai falar de Brasileirão não, a gente vai falar disso aqui. Ai, tá chegando a hora. Quinta-feira, Palmeiras e LDU tem que reverter 3-0. Vamos lá pro CT para falar com a Amanda Barbosa. Quais são as notícias do Verdão, Amandinha? Boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Palmeiras treina hoje aqui na Academia de Futebol, o segundo de 3 trabalhos que o Palmeiras vai fazer essa semana, pensando nessa partida contra a LDU. Treinos realizados por aqui, né, ontem, hoje. Amanhã, esse último trabalho antes da partida vai ser lá na Arena do Palmeiras, algo que a gente vem acompanhando aí, o Abel levando os jogadores para sua casa às vésperas de jogos decisivos como esse contra a LDU. Aconteceu nas oitavas, nas quartas de final, amanhã a mesma coisa. Para essa partida, em relação à escalação da partida contra a partida do fim de semana pelo Brasileirão. Tem a volta do Piquerez, que cumpriu suspensão, deve retornar aí ao time titular. E tem uma dúvida relacionada ao Aníbal Moreno. O jogador tem sentido dores na panturrilha, não participou aí do trabalho de ontem. Hoje a gente ainda aguarda aqui a confirmação da assessoria, mas o atleta é dúvida para essa partida. Até entre os relacionados ainda a gente não tem a confirmação se ele vai ser relacionado para essa partida contra a LDU. O desafio do Abel é gigantesco, né? Como você já falou aí, tem que tirar essa diferença de 3 gols. Então tem que vencer por 4 gols de diferença. Por 3 gols de diferença leva a disputa aos pênaltis. Derrota ou vitória por menos de 3 gols, aí classifica a LDU. Mas por aqui eu tô sentindo o torcedor muito confiante, principalmente por conta dessa experiência da era Abel, de jogos difíceis, de viradas. A galera tá confiante, viu, Fred? Tô aqui na chuva, gostinho. Ai, que delícia o verão. Para de chover, pelo amor de Deus. Mas olha, gente, vou falar uma parada pra vocês. Não, aqui tá chovendo barbaridade. Não para de chover em São Paulo inteiro. Ó, que trânsito, gente. Mas preste atenção que eu trago aqui boas notícias. Renata, você falou sobre uma noite mágica. Estamos aí com um tema de Harry Potter ao fundo. A pergunta que eu faço, será que quinta-feira será uma noite mágica? E será que a varinha, ou no caso o VAR-inha, pode influenciar positivamente pro Palmeiras? É isso que o torcedor quer saber. Por sinal, não posso ver um protocolo que eu quero rasgar. Por falar em torcedor, não só eu estou na chuva, como o Sidão aqui também. Mostra o torcedor um pouquinho aqui, ó, na porta da Academia de Futebol do Palmeiras, ó. Rapaziada debaixo de chuva, feliz da vida, aproveitando para dar aquele suporte também. Tem faixa, tem bandeira, tem ali a rapaziada apoiando o Gustavo Gomes, o Sousa, os paraguaios também. Deixa eu perguntar só uma coisa aí. Essa camiseta branca aí, ela é original? Com certeza. Ué, mas o que é esse negócio vermelho aí em cima do escudo, meu velho? É, o primeiro campeão do mundo, moleque. Aí sim. Boa. Cadê o grito de torcida aí? Vamos lá, rapaz. Cadê o Palmeiras aí? Isso, rapaziada. O negócio é o seguinte. Rapaziada tá fazendo a parte dela. Eu tô aqui na academia e eu tive que vir pra cá porque tá rolando uma reforma aqui, gente. Aqui é bastidor pra você acompanhar. Tá rolando uma reforma, portaria. A partir do ano que vem ela vem aqui pra frente. Então eu tô aqui. E aí eu tive que pular pra cá, porque os carros estão passando por aqui. Os caras estão quase passando em cima da nossa reportagem aqui, mas faz parte. Em relação a dentro de campo, Renata, coisa tranquila, a reapresentação rolou ontem, mais aquele, sabe, aquela manteiguinha, porque os caras jogaram no último final de semana. Hoje o treino um pouco mais preparativo. E, gente, quinta-feira, a expectativa. O Abel, ele não só falou uma noite mágica, que inclusive alguns torcedores fizeram um movimento de rede social para que o Verdão pudesse, quem sabe, fazer um treino aberto no Allianz Parque, para que o torcedor pudesse dar aquele último abraço, aquele último apoio. Mas a diretoria do Palmeiras prefere uma coisa mais íntima, mais aqui na Academia de Futebol. Mas nem por isso o torcedor deixa de apoiar e, principalmente, Renata, acreditar que sim, quinta-feira será uma noite mágica no Allianz Parque. Estaremos lá! Esse é o desejo de todo palmeirense, que essa noite mágica seja de verdade, aconteça, se realize. Chico Garcia não é uma tarefa simples. 3 gols de diferença para levar para os pênaltis. Só. Igualmente não é uma tarefa simples para a LDU.
manter essa vantagem de 3-0. Nossa, dificílima. Juro, não. Não, é sério, gente. Não, é juro sério. por Deus. Vocês estão... Não, juro por Deus, não. Vocês estão lidando com quem? 3-0 é muito Se fosse difícil. outro time, dava pra duvidar mais. Mas como é o Palmeiras... Olha, se fosse outro time, eu diria aqui, como o Capelani já disse, como muitos já disseram, já era. Já se fosse era. outro time. Se fosse outro time, eu diria isso, Ronaldo. É o Palmeiras, a gente já cansou de ver. No histórico, em mata-mata, ele nunca recuperou. Mas quantas vezes a gente já viu o Palmeiras fazer 3, 4, 5 gols? Se fosse o Flamengo também, já era? Não, Outro o Flamengo ele não é tão consistente quanto o Palmeiras nesse momento. Consistente tomou Acho 3. que o Flamengo Só tá vai ter legal. dificuldades amanhã. Gente, o cálculo é simples. 90 minutos é muito tempo. Se você fizer 1 ou 2 gols no primeiro tempo, você vai dizer que não vai dar tempo de Nossa, fazer 3? E se fizer um gol a cada 10 minutos? Cara. Então, gente, E outro, futebol. o Palmeiras fez 3 no São Paulo em 15 minutos? 20 minutos. Só que também tomou. O São Paulo não tomou. Só não tomou 3 que não deu pênalti. Quem ia tomar Mas fez 3 em gol, 30 mas fez minutos gol também. em 15 e 20 Eu já ouvi fez um gol. absurdo de 2-0 um resultado perigoso. Contra o Agora Palmeiras, 3. qualquer resultado é perigoso. Olha, Contra o uma Palmeiras, qualquer coincidência resultado é ruim perigoso. até hoje na história da Libertadores, especificamente na fase semifinal, nunca ninguém reverteu 3. É verdade. Essa diferença de 3 Como a gente gols. lembrou do Juvena, que sempre tem Já uma nas primeira vez. quartas e Eu outras não só fases, acredito sim, mas numa na noite semifinal mágica do Palmeiras, como também numa tarde mágica. Porque imagine, Uma tarde o Edu mágica. saindo de maca. É uma tarde mágica. Vai ser dessa O vez, não, Cicinho já Cicinho. passou por essa desagradável Você já passou por experiência. isso. Por isso, bebê. Você já passou por isso, você A sabe muito noite bem. vai ser mágica e a tarde... O que me Tá, deixa... mas peraí, eu faço uma pergunta pra vocês aí que já concentraram, já viveram grandes decisões na carreira. Quando você tem a consciência que tem que reverter um resultado como esse 3-0 da LDU, o que o jogador fica pensando na concentração, no que ele se apega? Já era. Qual é o discurso pra funcionar mesmo? Aí, ó. Todo mundo na concentração assim, ó. Além de segurar! Ei, Quem se e aí? apega, se apega no trabalho, Renata, e na consistência do clube. É, o Tá, mas a Palmeiras- LDU vai trabalhar também. Sim, mas não só vai. que o Palmeiras A já LDU não vai vir. demonstra que consegue reverter situações. Agora, vai conseguir ou não? Não. Aí é só na hora a gente vai ver e verá. Agora, eu Não, acredito... Edu, já tem que ter o plano. Analisando, mas o plano já está pronto, hein, Mas Renato? O plano é que não pode pensar no terceiro gol antes de fazer o primeiro e o segundo. O Abel não vai pode querer pensar no terceiro. O Abel não vai querer inventar agora. Você viu essa, Ronaldo? Anota essa. O Abel não vai querer inventar Contra o agora. Cruzeiro, um a menos em casa, aqui, ó. não fez um gol. Mas aqui, ó, a LDU contra o São Paulo aqui. O São Paulo perdeu gol pra caramba. Teve chance. O Cruzeiro de é fazer melhor gol. ou pior que a LDU? O Cruzeiro? É. Olha, eu diria que tá ali, viu? É Tá melhor ali. pra mim. Melhor. E eu tô com o Abel também. Vocês estão. Agora fala sério, eu tô com o Abel também. adoro essas Porque a noite perguntinhas pra ele. trágica, ela tem que vir. Não, uma que hora. noite trágica. Ele falou falou- mágica. ele falou noite Mágica. trágica. Cicinho, se você estivesse nesse grupo do Palmeiras, qual seria a sua atitude? Como você se prepararia para esse jogo? Sabendo que tem essa desvantagem grande. Olha, Ô, Negão, você tá gostando, Negão. Você gosta, Negão. Renata, eu vou usar um termo, lógico, em... E aí, lá ele. Podemos colocar equiparado essas questões. O São Paulo contra o Liverpool no Mundial Interclubes. A nossa reunião foi o quê? Gente, o não nós já temos. Vamos em busca do sim. Pronto. E o Rogério Ceni levou a sério, hein? Era algo que a gente tinha, porque os Que caras foi, eram Negão? favoritos, Faz tempo estavam no pra sei caramba. quanto. Sim, faz tempo. estavam no 11 sei jogos. quanto, 11 jogos invictos, sem tomar gol. Nós éramos o patinho feio. É a situação do Palmeiras. O Continua, Palmeiras o patinho feio continua. se colocou nessa situação. Então, os caras aqui, olha, nós já temos... verdade. Tá todo mundo nos dando como desclassificados, né? Eliminado. Nós vamos entrar lá e colocar Todo o mundo nosso... não. Os antes, né? Não, Edu. Os antes aí. É os antes e Os antes, depois. Ronaldo, você. Nós somos agora os antes número e do- depois. Você, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio, você está acreditando? Você acredita na noite mágica do vamos ver. Abel? Ou pra você aquele 3-0 já ficou pesado? Essa eu quero ver. Eu acho que ficou bem pesado. Ficou bem pesado. Como eu falei, Olha. é uma missão quase impossível. Quase Já impossível. mudou, hein? Não, Já eu falei virou isso. quase impossível. Não, o que eu falei foi quase impossível. Quase impossível. Essa Agora, musiquinha aí é do faz impossível. um gol, faz outro, aí a coisa abre. E se não faz? Aí vai dando aquele negócio, a fralda vai E enchendo. tem que pensar também, não é apenas em fazer fralda vai gols, é em enchendo. não tomar gols. Bom, ok, a vantagem não era a mesma, mas vocês lembram de Palmeiras e Botafogo no passado, em que o Botafogo, inclusive, abre o placar no Allianz Parque, e se não fosse um gol
anulado do anulado. Gustavo Gomes lá no final, o Palmeiras tinha levado a decisão para os pênaltis. Então é um time que não desiste, gente. É um time que não vai parar de atacar até os 50 E por que minutos. que não fez isso lá? Por que que não fez isso lá nos 3-0? Não desiste lá. Altitude, Agora teve já foi, velho. errou Vai jogar gols, de novo, Márcio? errou gols. Mesmo jogando mal, teve Posso só oportunidade. usar mais um detalhe? Lógico, assim, eu tô trazendo porque é mais uma questão de quem viveu ali dentro de campo, só para ter uma noção. Eu, pelo Real Madrid, teve um jogo na Copa do Rei que nós perdemos de 5-0 pro Zaragoza. E tínhamos que reverter o placar. Ganhamos de 4-0 no vocês eram segundo o Real jogo. Madrid, né? Só que, não, mas deixa eu te falar. A questão entra naquilo que o Marco Aurélio falou. O quanto é difícil você correr atrás dele, porque você não pode ter. Porque você não sai nenhum 0 a 0, vacilo. né? Era os Entendeu? galácticos, já, E você os galácticos. tá correndo na subida toda hora, porque qualquer contra-ataque é um desespero. Você tem que ser perfeito na frente e também muito consistente no sistema Em defensivo. 95, o Esse Grêmio é o meteu problema do Palmeiras. 5-0 no Estádio Olímpico. Fez 1-0 Quando que no foi? Palestra Quando que foi, Itália Chico? e tomou 5-1. Quando que foi? 95. Eu vejo O que me deixa preocupada, Renata, não é questão de estar chorando aqui, não. Pelo contrário. É só uma atenção aí do Palmeiras. Roldan vai apitar esse jogo. Já tá reclamando. Você quer quem? Quem que você quer? Quem que você quer mais pra Roldan pitar? é o cara que apita tudo. Vai picotar o Você sabe jogo, por quê? não vai ter posso jogo, falar? você vai ver. Eu tenho informação Sabe qual que é a questão? importante, que o Roldan já expulsou ele. Então quer dizer que você é calejado. É que o Rodando não cede a pressão. O Roldan é um árbitro ruim pra esse jogo pro Palmeiras, que ele pica o jogo mesmo. Mas um pênalti vai Ele ter pro estilo. Palmeiras. Entendeu? Um pênalti o Palmeiras Agora, vai ter. O Palmeiras entra muito na área. Agora, o Palmeiras é um time que lá perdeu gols que não poderia perder, não foi bem no seu setor defensivo, no seu setor de meio de campo. A altitude pode ter atrapalhado, mas hoje o Palmeiras tem muita coisa a seu favor. O quê? O Palmeiras tem que focar em fazer o primeiro jogo, o gol. Fez o primeiro gol, as coisas vão acontecendo. Ah, vai, Não vai uma sonhando. pressão. Os caras tomam um gol aqui, a pressão começa a virar um pouco. Vai por mim. O Palmeiras não tem altitude, outra agora é alternativa a não ser acreditar que ele possa pelo menos igualar essa diferença de 3 gols, só que tem um detalhe. A LDU é um time que também não se intimida muito, porque eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo, esteve na fase de grupos do Flamengo e ficou em primeiro lugar. Então, esse tipo de time que não é favorito, que não é o mais badalado, ele vai ganhando um corpo, vai ganhando uma consistência, vai acreditando mais na competição. Everton, é uma tarefa muito, muito difícil para o Palmeiras, todo mundo sabe. Mas esse Palmeiras do Abel Ferreira já mostrou que o impossível nem sempre significa isso ao pé da letra, hein, Everton? Já era. Renata, tem 2 times no Brasil hoje que não negociam com a derrota. E esses 2 times se encontraram aí no Allianz Parque no final de semana e empataram o jogo, né? Então, assim, eu acho que Cruzeiro e Palmeiras não negociam com a derrota. São os times mais competitivos do futebol brasileiro hoje. Veja bem, não estou falando que são os melhores. Está desprezando o Flamengo. Não, estou falando de competitividade. Times que têm atitude. Não tem nada igual Palmeiras e Cruzeiro, tá? E, curiosamente, nos 2 confrontos do Cruzeiro com o Palmeiras, o Cruzeiro somou 4 pontos. O papo é a LDU, até a turma que não torce para o Palmeiras aí no programa, que tem, todo mundo sabe que torce para o São Paulo, para o Corinthians, etc. Então, até essa turma sabe que não dá para colocar o Palmeiras como derrotado e como eliminado. Exatamente por causa da capacidade de inverter situações desfavoráveis. E isso me pega muito porque na semana passada, logo depois do jogo, Renata, da vitória, uma grande vitória da LDU, o Ulisses Costa me chamou no WhatsApp, eu estava em São Paulo, me chamou para almoçar no dia posterior e disse assim, eu acredito tanto no Palmeiras que você vai ver na baixitude. Na altitude fez a diferença para a LDU, mas na baixitude o Palmeiras vai trucidar a LDU e eu tô com ele. A turma fica puxando o saco do Palmeiras. Não, se tiver que falar contra o Palmeiras, eu falo também. Mas eu não dou o Palmeiras como derrotado de jeito nenhum. Olha lá, mas vai duvidar do Abel Ferreira? Não é que eu duvidar do Abel Ferreira. Eu até achei legal porque ele tomou 3 gols e não foi expulso lá. O Abel não tá muito diferente. Anota aí então as coisas, anota. Enquanto isso, o Chiquito tem um recadinho importante, né, Chico? Na prática, o que a gente viu no jogo da ida é inaceitável, é inacreditável. Aliás, quanto mais o tempo passa, e mais eu vejo o jogo, mais eu vejo aquele primeiro tempo. Ontem eu fiz questão de assistir de novo, porque... Jogo? O primeiro tempo, né? O jogo
o primeiro tempo, mais eu fiz questão de assistir de novo, porque quando você está vendo o jogo ao vivo, às vezes tem uma anotação que passa, você vai anotar alguma coisa, o Oliver late, não para de latir, você às vezes distrai um pouco. Então eu fui ver de novo, e quanto mais eu vejo, mais eu não acredito no que o Abel Ferreira fez e os jogadores fizeram e como o Palmeiras tratou uma semifinal de Libertadores. Então, dentro desse raciocínio, né, diante de tudo que o Palmeiras fez na Libertadores, que foi espetacular até este jogo, vai ficar muito no imponderável, no imaginário, na magia, vamos entregar tudo. O Palmeiras não vai jogar com o 15 de Ananindeua, né, que é um bom time, aliás. O Palmeiras vai jogar com a LDU, cara. A LDU que ficou em primeiro no grupo do Flamengo, a LDU que eliminou o Botafogo e São Paulo, a LDU que veio jogar aqui com vantagem, ganhou o jogo, né? Fez 1-0, foi isso, né? Foi 1-0. 1-0. Ganhou o jogo, tá? A LDU ganhou os 2 jogos contra o São Paulo, um adversário que o Palmeiras teve dificuldade agora no Brasileiro para virar o jogo. Então, a gente percebe uma vulnerabilidade defensiva do time, né? O time tem tomado gol todo jogo, quase. A gente percebe um time que está muito bem, teve 2 jogos ruins, é fato. O contra o Cruzeiro, cara, eu não acho que foi um jogo horroroso, não foi, mas foi um jogo abaixo do que vinha sendo. Aí eu coloco muito pela questão física, daquilo que o Palmeiras passou na altitude, chegou sexta-feira, meio-dia em São Paulo. Isso, para mim, é condição. Eu não desprezo essa questão, né? Mesmo assim, conseguiu segurar o Cruzeiro, que é um time muito bom. E teve o jogo contra o Flamengo, que é o meu maior alento. Mas, mesmo tendo jogado bem contra o Flamengo, tomou 3 gols, né? Em falhas individuais. Então, o que vai ter que acontecer no Allianz Parque quinta-feira é um erro zero, que vem acontecendo. Vem acontecendo estratégias ruins da equipe nos primeiros jogos de mata-mata. O ano passado ficou muito claro contra Flamengo e Botafogo. Depois, o jogo no Allianz, que o Palmeiras contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, que poderíamos dizer que era um matinha, né? Perdeu. Este ano para o Corinthians. Agora mudou, é um elenco diferente, novo, cheio de opções, inclusive defensivas, né? Para fazer o time melhor. E aí você observa o primeiro jogo contra o River, que foi uma estratégia bem feita, faz o resultado, segura o segundo tempo, jogo em casa passa, legal, e me parece que tem grande chance de acontecer o que vem acontecendo. O dedinho do Gustavo Gomes estava impedido, não saiu o terceiro gol. A bola que bateu na orelha do Piquerez e aí ele estava em posição de impedimento, sabe? Aquela pressão, aquele abafa. Vai ter que dar tudo certo, vai ter que ser um jogo com pelo menos 50 minutos de bola rolando, coisa que eu não acredito, não vai acontecer. O Thiago Nunes sabe que o árbitro é do jeito que é, ele não gosta de apitar, ele quer acabar o jogo logo, ele não quer bola rolando, tem sido assim na sua história como árbitro. Talvez ele faça diferente no Allianz Parque agora. Então, vai ficar muito nos primeiros minutos de jogo, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos. Se vocês repararem, o Palmeiras deu um gás no Cruzeiro nos primeiros 5 minutos, não saiu o gol. Agora, se sair o gol, é possível que realmente a coisa vire, o Allianz Parque vai virar um inferno, vai pressionar, vai vir junto com o time, e aí existe possibilidade. Os jogadores têm qualidade, o Flaco, o Roque não desaprenderam a jogar. Agora, o que me preocupa mais é se ele entrar com 2 zagueiros ou colocar o Veiga de 8. Cara, se acontecer isso na escalação, lembrem de mim, tá? Eu vou estar fechando os meus papéis lá e vou ir dormir. Dormir. Mas ele não vai fazer isso, vai? Não sei. Acho difícil, né? Não. Do jeito que ele tem apego ao Veiga, o Veiga é um baita cara, um profissional espetacular, mas não tem condição, ele não rende mais. Não está rendendo, tem que fazer o que é melhor para o time, cara. Então ele pensou no Mundial, tirou o Veiga do time, ajustou com o Alan. Depois pôs o Veiga de novo contra o Ali. O Veiga entrou agora. A primeira bola dele deu um contra-ataque pro Cruzeiro, cara. Ele não tá bem, velho. É ele que tá aqui atrás? Não.
Não é? Né? Então, ali é um jogo para 3 zagueiros, é jogo para o Fux, é jogo para o Alan do lado direito, para o Felipe Anos, para a dupla Flaco e Roque. Esse é o jogo. Você está considerando que o Aníbal não joga? Estou considerando que o Aníbal não joga. Ele teve um edema, cara. Não dá para o cara. Teve um edema lá no treino, véspera do jogo. Lá em Quito mesmo. Contra o... Pedro aqui fala que Veiga é o Bruno Henrique do Palmeiras. Estão muito no alvo mesmo, né? Guardando as proporções e o histórico, né? Já foram jogadores... Foram xodós, né? Jogadores decisivos e estão mais ou menos no mesmo momento, curiosamente, né? Eu acho que aí talvez o Abel tenha mais opções ao Veiga do que o Felipe ao Bruno Henrique nas circunstâncias que o Pedro está machucado também, né? Nem se fale. Tem mesmo. O que o Mancini falou, eu acho que ele deu uma retrospectiva, acho que foi precisa a análise dele sobre o momento atual do Palmeiras pós 3-0. E o que mais me surpreendeu mesmo foi o fato da escalação com o Veiga ter sido já testada e reprovada contra o São Paulo. Naquele primeiro tempo, foi um primeiro tempo parecido. Se você pegar o primeiro tempo, São Paulo e Palmeiras, e LDU e Palmeiras, foi um primeiro tempo parecido. O Palmeiras nem jogou e nem defendeu, com o Veiga naquela posição. E ele repetiu na altitude. De fato, vai entender. Acho que ele não vai repetir agora. Talvez essa partida contra o Cruzeiro tenha servido para uma coisa, além do ponto a mais no campeonato, que foi importante. Essa situação de uma linha de 3 híbrida, né? Que o Fux, ora é volante, ora é zagueiro de sobra, na ausência do Aníbal. E acho que a melhor forma de enfrentar a LDU é com linha de 3. Né? É um time que joga muito forte pelos lados. O Palmeiras foi jogar pelo centro lá no Quito, não entendi. E você tem que pensar que o adversário, para fazer a partida perfeita, você também tem que contar com uma noite ruim do adversário. Às vezes acontece. O Mancini, foi você que lembrou ontem, né, Massa, da virada do Santos sobre o Fluminense? Lembro. Lá em 95, o Santos do Giovani, o Fluminense do Renato Portaluppi. Eu acho que a LDU não vai cair nesse mesmo erro prévio. Porque o Fluminense, depois do 4-1 na primeira partida, em vez de treinar, foi fazer churrasco. A galera foi pro porcão, aquela época que era, né, ninguém tem... Eu apareci no dia seguinte para cobrir o treino do Fluminense, o Joel Santana tava de... hoje eu não vou treinar, só vai ficar os caras ali. Os titulares não vieram. Então teve um... Não, a LDU... Aí que tá. A LDU, o Racing... a gente tem que tentar... Não é isso. Você tem que tentar se colocar do outro lado de vez em quando. Para esses caras é uma oportunidade única na vida. O Palmeiras pode estar na final da Libertadores no ano que vem de novo. O Palmeiras esteve e tal. A LDU é agora ou nunca, o Racing é agora ou nunca. A gente não tem essa... A gente acha que para os caras é a vida. A LDU foi campeão da Libertadores uma vez, tem uma chance... Pensa bem no que os caras fizeram até agora. Os caras, o Mancini falou, foram primeiro no grupo do Flamengo. Eliminaram o campeão, o Botafogo, perdendo na primeira partida, ganhando 2-0. Meteram 2 vitórias no São Paulo e ganharam 3-0 o primeiro jogo da semifinal. Para eles é agora ou nunca, assim como é para o Racing. Então, é necessário que o Palmeiras jogue o seu máximo e a LDU tenha lapsos. Não vai ser lapso de motivação, nem de conexão, nem de... Exato. Lapsos, pode ter um jogador expulso, pode ter uma falha... Mas não vai ser por desleixo, como foi com o Fluminense contra o Santos, nessa lembrança, pra mim, que a LDU vai tomar uma remontada, entendeu? Para mim, teve menosprezo, desleixo do Palmeiras. Na ida. LDU teve? Eu ia perguntar isso para você. Sabe por que teve? Teve. Porque o Abel falou. O Abel falou na coletiva e pouca gente percebeu. Quando ele vem na coletiva e fala, eu avisei os meus jogadores na pré-eleição. O bom momento de Vitor Roque com a camisa do Palmeiras voltou a chamar a atenção da Europa. Tottenham e Chelsea realizaram sondagens informais pelo atacante, mas ouviram que o clube paulista não pretende abrir conversas por agora. A informação foi confirmada à reportagem do Bola VIP Brasil por fontes próximas à diretoria, que reforçam apenas uma proposta fora da realidade, acima de 50 milhões de euros, será sequer avaliada. A prioridade do Verdão é manter o Tigrinho no elenco de Abel Ferreira e construir um projeto de longo prazo em torno do jogador.
a possibilidade de estar na Copa do Mundo e ser convocado é bem grande atuando no Palmeiras. Nos bastidores, a diretoria acredita que vender o atacante agora seria um passo atrás esportivamente. Vitor Roque é visto como peça fundamental no modelo de jogo e um líder técnico em formação. Além disso, o atleta entende que o momento é de estabilidade. Em 2025, ele reencontrou sua melhor forma e acredita que permanecer no Brasil pode impulsionar sua briga por uma vaga na Copa do Mundo. Por isso, tanto o jogador quanto o clube caminham na mesma direção, continuidade e maturação no futebol brasileiro. Com 17 gols em 46 partidas, Vitor Roque vive seu melhor momento desde que chegou ao futebol paulista. Se balançar as redes mais 4 vezes, igualará seus números de 2023, quando defendia o Atlético. Abel Ferreira valoriza a entrega física e a força de recomposição do atacante. Dentro do elenco, ele é descrito como um atleta intenso, competitivo e exemplar nos treinos. Internamente, o português avalia que o camisa 9 é um dos pilares para o planejamento esportivo de 2026. Um levantamento do CIS, Centro Internacional de Estudos do Esporte, apontou Vitor Roque como o jogador mais valioso do futebol brasileiro. O atacante foi avaliado entre 66 e 77 milhões de euros, cerca de 480 milhões de reais. O estudo ainda coloca Samuel Lino, do Flamengo, e Yuri Alberto, do Corinthians, logo atrás no ranking. A pesquisa reforça o entendimento do Palmeiras de que o jovem de 20 anos é um ativo de elite mundial. No clube, a expectativa é que Vitor Roque se torne o rosto da próxima era esportiva e comercial alviverde. Vitor Roque segue blindado pela diretoria e pela comissão técnica. Mesmo com o assédio europeu, a orientação é clara. Foco total na reta final do Brasileirão Betano e nos objetivos do Verdão.